Bom dia! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é quinta-feira, 17 de junho de 2021 e nossa aula de hoje será muito legal. Hoje estaremos conhecendo um pouco sobre a história de São Pedro. Vocês sabiam que São Pedro nem sempre se chamou Pedro? Antes de conhecer Jesus, seu nome era Simão. Acredita nisso? Simão significa aquele que ouve e Pedro significa Petrus, ou melhor, pedra. Quando Pedro ainda era Simão, ele trabalhava como pescador. Uma noite, ele, seu irmão e seus companheiros ficaram a noite toda pescando. Amanheceu e eles não tinham pegado nada. Então eles voltaram para a margem do rio. Quando eles chegaram lá, eles viram Jesus. Sabe o que Jesus disse? Ele disse para que eles voltassem para o lago e lançassem de novo a rede. Pedro ficou meio contrariado porque eles tinham passado a noite pescando e não tinham pegado nada. Mas mesmo assim, ele obedeceu e foi. Quando eles lançaram a rede e puxaram de volta, a rede estava repleta de peixes, mas tinha tanto peixe que a rede até arrebentou. Depois disso, Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens. Um dia, Jesus estava com seus discípulos numa cidade quando perguntou a eles quem as pessoas diziam que ele era. Pedro logo se apressou em responder, dizendo que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Sabem o que Jesus disse a Pedro neste momento? Simão, filho de Jonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Foi por isso que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. E sobre a pedra ele edificou a igreja. Ele quer dizer para que Pedro reúna muitas pessoas, para que Pedro fale da verdade, para que Pedro fale que Jesus é o Filho do Deus vivo. Pedro fez seu primeiro sermão no dia de Pentecostes, que foi quando Jesus nos enviou o Espírito Santo. Neste dia, mais ou menos 3.000 pessoas foram batizadas com os dons do Espírito Santo. Pedro criou a primeira comunidade cristã. Ele dirigiu o Concílio de Jerusalém, que foi onde ele afirmou que as pessoas são salvos pela graça de Deus e não por seguirem as leis, que era o que o povo acreditava antes da vinda de Jesus. Que história linda e que exemplo de vida, né? Um exemplo a ser seguido. Agora vamos relembrar as brincadeiras juninas. Corrida de saco, corrida do saci, corrida do ovo na colher, par de sapatos, pau de sebo, cadeia, argola, cabo de guerra, carrinho de mão, derruba-latas, correio elegante, tiro ao alvo e pescaria. Agora que vocês relembraram essas brincadeiras, vocês irão responder a tarefa que aparece aqui do lado esquerdo da prova, onde vocês irão procurar todos os nomes dessas brincadeiras e pintar. Agora, nós iremos responder duas tarefas que temos no livro de ciências. Na página 22, nós temos observando as plantas. A Pro está tão feliz. Observem, finalmente, o pezinho de feijão da Pro nasceu. A Pro plantou pela terceira vez e depois de 5 dias, o meu feijãozinho começou a nascer. Então, meu feijãozinho aqui, qual a cor dele? É verde, né? A Pro tem outra plantinha aqui. Essa plantinha aqui é igual ao feijão. As cores são iguais. Elas vão ficar do mesmo tamanho. Aqui nós temos dois exemplos de plantas, também chamadas de vegetais, que eles nascem, crescem,
podem se reproduzir e morrem. Por exemplo, o crote, ele vai se reproduzir? É uma planta que se reproduz? Se eu quero ter outro pé de crote, eu tenho que tirar uma muda. Já o pezinho de feijão, como a Pro pediu para vocês fazerem, né? Nós iremos observar o crescimento desse pé de feijão. Se ele for bem regado e adubado, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar flores e depois vem os frutos. Nós também iremos realizar essa tarefa da página 23. Temos aqui, né, as plantas, além de ter cores e formas variadas, as plantas também têm tamanhos diferentes. Por exemplo, do lado direito de vocês, nós temos uma planta enorme, que é a tarumã, e temos a grama. Qual das duas tem o maior tamanho? É óbvio, a tarumã. E embaixo nós temos aqui uma foto de sequoias gigantes. Vocês já viram uma árvore como essa aqui na região onde a gente vive? Olha que curioso! As sequoias gigantes estão entre os maiores seres vivos do planeta. Essas árvores podem atingir 84 metros de altura. A base próxima ao solo pode ter cerca de 30 metros de circunferência. Imagine, é imensa, né? Essa espécie é encontrada principalmente nos Estados Unidos e pode viver cerca de 3.500 anos. Então, a segunda tarefa de hoje é essa, né? Quais são as árvores mais comuns na região onde você mora? Se necessário, realize uma pesquisa, né? Com pessoas vizinhas que têm mais conhecimento, mais idosas ou até mesmo no Google. E a letra B, pesquise a altura que as árvores de sua região podem atingir e compare com a altura da sequoia gigante, que é essa aqui, para ver se as árvores daqui da nossa região chegam próximo da sequoia gigante. A prova vai ficar aguardando, tá? As atividades de hoje são essas. Um beijo da Pro e até amanhã!